Bom dia. Eu sou o Kinan e o meu trabalho dos sonhos é consertar a estação espacial. De fato, é uma coisa que é de verdade, tá? Eu realmente sonho em ser astronauta, sonho em olhar a Terra de fora, sonho em ver as auroras boreais lá de cima e as austrais também. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre trabalho. Não sobre o meu trabalho, mas sobre a minha relação com o trabalho. E eu acho que eu, assim como vários seres humanos, ainda mais quando olhados de fora do planeta, que somos todos uma coisa, parece que é uma coisa só mesmo, sendo pessoas tão diferentes, parecemos sempre ter os mesmos desafios, as mesmas problemáticas e as mesmas solucionáveis. E falar um pouco da minha relação com o meu trabalho, esperando que isso também reflita, talvez, a relação de vocês com o trabalho de vocês. Eu comecei a procurar, para tentar traduzir o que eu estava sentindo, eu comecei a procurar e a Mari me ajudou muito, e eu agradeço a ela. Veio de última hora. Eu deixei ela dormindo e ela apareceu aqui. Eu procurei muito uma definição de trabalho para poder me apoiar. Tá, mas o que é trabalho? O que é trabalho? O que é trabalho? E como eu sou bem nerdzinho, eu fui lá para a aula de física lá na escola. E eu fui procurar a definição, propositalmente, a definição da física de trabalho. Vocês lembram que tem uma parada lá chamada trabalho, que geralmente é um θ, a letra, que eu nunca conseguia fazer nas provas. Mas enfim. A definição de trabalho para a física é essa aqui, ó. É a medida de energia que é transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Tá, eu sei, sexta-feira, 9 da manhã, vamos devagar. É a medida de energia, ou seja, quanta energia eu coloco, eu transfiro para a aplicação de uma força que está ajudando no deslocamento. Tá? Só que, vamos trocar isso para uma linguagem um pouco mais fora da física. Ao invés de falar de medida de energia, vamos colocar a quantidade de energia. Né? Não é uma medida, é difícil medir energia na nossa vida. Então vamos colocar a quantidade de energia. Ao invés de falar sobre uma força, vamos falar sobre um esforço. Né? Acho que é mais coloquial. E ao invés de falar de um deslocamento, vamos falar sobre um período da nossa vida. Porque nossa vida nos coloca em deslocamento. Se a gente colocar dessa forma, o trabalho é a quantidade de energia que é transferida pela aplicação de um esforço ao longo de um período da vida. E aí começa a fazer sentido. Aí você olha e fala, a física tem tudo a ver com a minha vida e com a minha relação com o meu trabalho. Então, isso significa que eu colocar um esforço para fazer um logotipo é trabalho. Eu colocar esforço para construir uma casa também é trabalho. Agora, eu colocar esforço para fazer um namoro dar certo também é trabalho. Em todos os sentidos. Na verdade, não existe nada que a gente faz na nossa vida que não seja trabalho. Porque em tudo a gente tem que colocar energia. A gente tem que colocar energia para respirar, para bater o coração, para ser feliz, para ser triste, para ir ao cinema. A gente tem que colocar energia para tudo. Então não existe o não trabalho, só existe o trabalho. E por mais periclitante que isso possa parecer, nossa, mas será que a minha vida é só trabalho? Sim. Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia porque, ao invés da gente, talvez, ficar se debatendo com isso, tentando colocar o trabalho no lugar dele, talvez a gente deva abraçar ele e ser o melhor amigo. Vem cá, eu vou viver contigo o resto da vida. Inclusive, no meu último sopro de vida, eu vou estar trabalhando. Certo? Então, colocando nessa perspectiva, a coisa muda um pouquinho. E aí eu comecei a me perguntar, já tem algum tempo, por que eu faço isso? Por que eu coloco energia nas coisas? Para que a gente coloca energia nas coisas? E eu diria que, voltando para a física, existe lá as 3 leis de Newton,
Como vocês viram, eu quero ser um astronauta, então eu estou fazendo um tema de casa. Existem lá as 3 leis de Newton. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que todo mundo conhece bem. Né? Inclusive, você já deu um soco na cara de alguém, que fica com a mão toda detonada depois. O princípio da ação e reação é, para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade em sentido oposto. Né? A gente não sente isso aqui no planeta Terra porque a gente está protegido pela atmosfera, gravidade, mas se a gente for lá no espaço, vocês sabem muito bem, depois de ver todos os filmes de espaço que estão saindo, o Homem de Marte, o Interestelar, a Gravidade, que quando você empurra alguma coisa do espaço, você é empurrado de volta também. Né? Aqui, da mesma forma, quando eu coloco energia em algo na minha vida, isso volta. Isso gera uma reação. Então, esse módulozinho de trabalho, e eu sei que eu estou falando algo que todos vocês sabem, mas esse módulozinho de trabalho aqui, ele tem um input, que é a minha ação, e um output, que é a reação. Eu poderia dizer que essa ação, na minha vida, é o propósito. Né? O propósito que eu coloco nessa energia. Por que eu faço essa energia? Por que eu acordo todos os dias de manhã, vou trabalhar na Noan e coloco energia naqueles projetos? Por que quando eu chego em casa, eu olho a geladeira e está vazia e eu, putz, tem que ir no supermercado? Tudo isso tem um propósito. E esse propósito, depois de passar por esse trabalho, o que eu espero dele é uma espécie de reconhecimento. Esse reconhecimento eu prefiro chamar de valor. Eu espero receber um valor de volta. Um valor em todos os sentidos. E é sobre isso que eu queria focar agora no mundo. Quando a gente fala de propósito, a nossa vida profissional, ela tem várias fases. E eu posso falar aqui da minha. A minha vida profissional, lá no início, era muito diferente do que a minha vida é hoje. Eu trabalho há 20 anos, completo os 20 anos. Meu primeiro trabalho, o meu propósito era basicamente aprender o máximo de coisas para eu saber o que eu quero fazer da vida. Porque eu comecei a trabalhar antes de entrar numa faculdade e justamente não entrei numa faculdade porque eu comecei a trabalhar. Eu achava que era muito cedo e eu não tinha uma escolha. Eu simplesmente arquei com as consequências de não entrar na faculdade. E eu vou dizer para vocês, sem julgamento das faculdades todas, mas na minha vida foi a decisão mais importante que eu tomei, uma das mais importantes que eu tomei na minha vida hoje. Porque isso se ramificou para uma série de outras coisas. E fazer uma faculdade nunca foi um problema para mim, nunca foi um desafio. Ninguém nunca me pediu um diploma. Inclusive, se eu quiser dizer para vocês que eu tenho um diploma, ninguém vai me pedir o diploma. Porque eu acho que eu já alcancei um nível que tá, eu não preciso, de fato, fazer aquela faculdade. E, embora eu tenha entrado numa faculdade, eu cheguei a entrar. Entrei, me matriculei, fiquei 6 meses. E tá, isso aqui é incompatível com o meu trabalho. O meu primeiro trabalho requereu muita coragem. Porque eu comecei trabalhando numa empresa chamada Apple. E não era sexy como é hoje. Não era, a Apple fazer aquelas coisas incríveis. Apple faz o quê? Computador, né? Era uma coisa meio assim. Era meio estranho. Trabalhar na Apple a Apple era uma marca que todo mundo conhecia, mas ninguém sabia o que fazer. Certo? E isso exigiu de mim muita coragem, porque eu não tinha a graduação necessária para trabalhar. Então eu fui lá e abri o jogo e falei, olha, eu não sei nada do que vocês precisam, só que eu sou autodidata, eu sei aprender, e eu aprendo às vezes mais rápido do que uma pessoa que talvez tenha as qualidades que vocês querem. E eu blefei praticamente. Não foi bem um blefe, porque de fato eu sou autodidata e de fato eu aprendo rápido, mas foi uma cartada meio alta que eu dei. E eles me aceitaram, claro, como escraviário, né? Senta aí, faz tudo que a gente não quer fazer. Só que foi o meu grande playground, e isso aqui, de fato, foi a minha grande universidade. Então, exigiu bastante coragem com isso. Depois, o meu grande propósito com o meu trabalho não era mais aprender para entender o que eu queria fazer. Porque eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com tecnologia. Eu queria mudar o mundo com a tecnologia. Numa época em que não, a gente
provavelmente não tinha o mesmo acesso que a gente tem hoje. Não era tão difundido. Depois eu comecei a trabalhar para juntar dinheiro para morar sozinho. Eu quero morar sozinho. Eu já tenho 18 anos, eu já tenho uma certa independência financeira e agora eu quero morar sozinho, ter experiência de autoconhecimento. Quero morar sozinho. Depois eu passei por ensinar as pessoas a programar numa intenção de facilitar a vida delas. E aí eu passei por vários propósitos. Inclusive, alguns propósitos foram enormes. Nossa, o que eu quero com esse trabalho agora é mudar o mundo. Eu realmente acho que dá para mudar o mundo. E outros propósitos menos sonhadores, mas não menos importantes. Tá, com esse trabalho, meu propósito é: eu preciso de sustentabilidade financeira, eu preciso sustentar minha família, eu preciso, enfim, estabilizar minha vida financeira. E hoje o meu grande propósito com o meu trabalho é ajudar empresas a gastarem menos energia para fazer o que elas fazem. Porque dá. E porque eu sei como dá. Eu sei os meios para fazer isso. Então, por que não ajudar? Agora, chegar nesse propósito pode ser uma cilada. Porque às vezes existe uma carga emocional que se põe em você ter que ter um propósito, que às vezes isso nos confunde. Então, não se sobrecarrega buscando um propósito sexy. Você não precisa ter um propósito sexy. O seu propósito pode ser só um propósito verdadeiro. Eu estou trabalhando nesse lugar porque eu sou apaixonado por aquela menina. E eu estou aqui porque eu quero pegar ela. Esse é um propósito verdadeiro. Por que não? Certo? Você não precisa querer mudar o mundo em cada trabalho que você faz. Se você quer mudar o mundo, ótimo. Mas você não vai fazer isso de uma hora para outra, de um minuto para outro, de um estágio, ou de um primeiro emprego, ou de um quinto emprego para outro. Certo? Então, antes de buscar o propósito sexy, busca um propósito verdadeiro. E a forma como eu encontrei de buscar o propósito mais verdadeiro na minha vida foi fazendo um Excel, fazendo uma tabela. Foi um período em que eu tive uma ruptura profissional bem grande, numa época em que eu tive uma agência de propaganda aqui em Porto Alegre. E essa agência, enfim, ela nasceu, cresceu, se reproduziu e morreu. E foi ótimo esse período. Mas na morte a gente dá uma choradinha. E nesse período de morte, pô, isso não faz tanto tempo, isso tem, sei lá, 4 anos, 4 anos, 3 anos. E nesse período de morte, eu pensei, cara, eu estou estável financeiramente, minha família está bem, estou feliz, tem uma série de coisas que estão boas. Talvez o que eu precise mesmo é realizar um sonho da minha vida. E, infelizmente, eu não consigo ir consertar a estação espacial ainda. Mas eu fui fazer uma viagem que eu sempre sonhei em fazer. Eu fui lá, viajei sozinho para fotografar auroras boreais lá no norte da Noruega, quase no Polo Norte. E isso me fez um bem danado. Por quê? Independente de onde se está, né? Mas isso me fez um bem danado porque me colocou em contato com... Tá, eu tenho que achar qual é o meu propósito. E a forma que eu tive para achar esse propósito foi fazendo uma tabelinha. Uma tabelinha de coisas que eu tenho prazer em fazer. Então, num dia eu listei, eu tenho isso num caderno até hoje. Tudo que eu tenho prazer em fazer. Eu tenho prazer em resolver problemas. Eu tenho puta do prazer. E eu tenho mais prazer quando a solução é simples. Eu tenho prazer em ensinar as pessoas o que eu sei. Eu tenho prazer em fui listando. Depois, eu fui listando com a maior sinceridade do mundo as coisas que eu sinto que eu faço bem. E aí eu fui colocando. Eu acho que eu faço bem isso, eu acho que eu faço bem aquilo, eu acho que eu faço bem aquilo. Coisas pequenas, coisas grandes. Depois eu listei as coisas que dizem que eu faço bem, porque são diferentes. Eu nunca achei que eu fosse um bom professor. Até alguém virar e falar assim, meu, tu é um ótimo professor. E eu não acreditava. Não acredito. Falta muito ainda. Estou no caminho. Não, você é um ótimo professor. Pode arcar com isso. Emocionalmente você pode arcar com isso. Então, quais são as coisas que dizem que eu faço bem? E por fim, o que eu sinto que falta no mundo? Quando você faz essa lista, e você tem vários itens aqui, vários itens aqui, para mim, o que funcionou como busca de propósito
foi tentar entender quais se conectavam e como eu poderia trabalhar com eles. Então, quando eu peguei os 4 itens aqui que poderiam se conectar, eu pensei, tá, mas será que eu conseguiria criar um negócio para ajudar empresas? Porque eu quero ajudar. E me sinto bem ajudando. E aí eu comecei, a partir de um briefing, que seria, como que eu posso criar uma empresa para ajudar empresas? Ok? Então, esse foi o jeito, o meu jeito, e não estou falando que ele é o melhor jeito, ele funcionou para mim, eu não sei se ele funcionaria para mais alguém. Mas esse foi o meu jeito de virar e falar por que eu coloco energia, por que eu exerço o trabalho, por que eu transfiro energia para um deslocamento. Foi assim. E aí, voltando, como eu estava falando para vocês, existe aqui a entrada, que é o propósito, e esse trabalho gera valor. Depois eu comecei a tentar estudar como que é esse valor. Eu tenho uma brincadeira que é séria, pessoal, assim, que é o imposto felicidade e o lucro moral. O imposto felicidade é o seguinte, para cada grande trabalho que eu faço, eu pago o imposto para o governo, mas eu também pago um imposto para mim mesmo, que é, eu tiro uma parcela e faço alguma coisa que eu quero com aquele dinheiro. Não é que eu preciso, não é que seria bom para a minha vida futura, não, que eu quero. Quero comprar um robô. Eu vou comprar e foda-se. É o meu imposto felicidade. É o que vai fazer no próximo trabalho eu olhar e falar, putz, quero fazer mesmo. E o lucro moral é, às vezes você faz as coisas por um lucro que não é financeiro. É um lucro moral. Eu vou fazer porque eu vou ganhar moral, eu vou ganhar verdade para mim mesmo. Certo? Autoconhecimento. Mas, tentando organizar esses dois raciocínios, eu diria que existem 3 tipos de valor que a gente gera para o trabalho. O valor beleza, o valor benefício e o valor bem. O que seria beleza? Seria a sensação de encontrar um trabalho que eu gosto, né? Que está super associado com o propósito. O benefício seria encontrar um trabalho que suporte financeiramente a minha vida. E o bem seria encontrar um trabalho que ajude os outros a contribuir com a sociedade. Desculpa, que ajude os outros e contribuir com a sociedade. Certo? Então, basicamente, a gente está falando que, eu estou falando que é ideal encontrar um trabalho que eu goste de fazer, que me dê segurança financeira e que me ajude a conseguir contribuir com a sociedade. Basicamente, é assim que eu enxergo o trabalho. E quando a gente pensa nesse tal desse trabalho, agora, lato sensu, né, numa visão mais ampliada, vem uma palavra que, na nossa cabeça, principalmente quando a gente está colocando muita energia no nosso trabalho, deixa eu fazer um parênteses. A gente coloca muita energia em fases da nossa vida no trabalho, muita energia. A gente troca tudo, a gente troca os fins de semana, os jantares, as baladas, as festas, a gente troca tudo. Por quê? Na minha opinião, porque é o lugar onde a gente está aprendendo mais. E a gente coloca energia em algo que nos faz maior. Então, tem vários momentos em que você coloca muita energia no seu trabalho. E ao invés de ver isso como, pisou na linha, olha aí, pisou na linha da quantidade de energia que tem que se colocar no trabalho. Depois de tudo que eu trouxe aqui para vocês, do que realmente é trabalho, eu não acho que exista essa linha. Eu acho que sim, tem momentos de colocar bastante energia em diversos aspectos da nossa vida. E um aspecto vai ser a nossa profissão. Agora, quando isso acontece, geralmente as pessoas começam a falar em equilíbrio. Eu preciso ter uma vida mais equilibrada, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso aquilo. E na verdade, eu queria contrapor isso um pouquinho. Equilíbrio é uma palavra incrível, mas eu acho que tem uma palavra melhor para isso. Tem uma palavra melhor que é balanço. Por que eu considero ela melhor? Porque o equilíbrio busca o repouso. Ele busca estar estável. Ele busca a gangorra fixa. Ele tem uma visão mais mecanicista, porque justamente por estar em repouso significa que as coisas vão ter o mesmo peso. Sempre. E vamos lá, as coisas não têm o mesmo peso sempre. E mais,
Aqui eu estou assumindo que as coisas são. Elas são e serão sempre assim. E tá todo mundo aqui já careca, literalmente careca, sabendo que as coisas, que a vida não é assim. Enquanto o balanço busca a dinâmica. O balanço busca o movimento. O balanço é não estar parado, e sim estar sempre em movimento. Já ouviram dizer que quando você anda, você não está equilibrado, você está controlando a sua queda. Isso é balanço. No balanço, você tem uma visão mais sistêmica. As coisas mudam, os pesos mudam, tudo muda. Tudo é dinâmico. E as coisas, por consequência, estão, ao invés de são. Certo? É mais ou menos, voltando para o meu sonho de ser astronauta, é mais ou menos como colocar algo em órbita. Colocar algo em órbita é atirar uma coisa que sai da Terra tão longe que ela cai infinitamente ao redor do planeta. Já ouviram dizer isso? Você joga uma coisa com uma certa força, está aqui o planeta. Ela faz assim, ó. Você joga com mais força, ela faz. Se você jogar com força suficiente, ela vai cair e ficar em órbita. Certo? Isso é o balanço, na minha opinião. É esse balanço que eu acho que é mais importante do que o equilíbrio. O equilíbrio, na minha visão, é o top. O balanço é prático. E aí, por falar em balanço, esse balanço requer coragem. Porque ele é um se jogar. Ele é um, tá, eu vou me lançar e eu vou me desequilibrar. Só que depois eu contraponho esse peso. E é uma sensação muito, às vezes até antinatural. Peraí, eu vou me lançar sabendo que eu posso cair e quebrar a cara, colocar toda a minha energia em algum tipo de trabalho, seja fazer o namoro dar certo ou fazer um logotipo. Eu vou me lançar e depois como é que eu me estabilizo? Não, depois é depois. Se você se preocupasse com isso enquanto estava aprendendo a andar, você não estaria de pé hoje. Então, a sensação que eu tenho é que, sim, e eu não estou dizendo isso porque eu atingi isso. Pelo contrário. Eu estou dizendo isso justamente porque eu não atingi isso ainda. Então, o balanço ele requer essa coragem de se jogar. E eu tenho isso muito na minha cabeça com uma analogia de quando eu aprendi a esquiar. Esquiar. Porque no esqui, quando você está andando, indo para fora da pista, chegando no penhasco, a melhor coisa que você pode fazer é se jogar mais para frente. E o nosso instinto diz o contrário. Vai para trás, vai para trás, vai para trás. E domar esse instinto é muito difícil. Só que quando você doma, você vai direitinho. É essa mesma sensação que eu sinto no trabalho. Você às vezes precisa se jogar. Ter a coragem de se jogar para conseguir chegar num ponto que você vai entender o peso daquilo para poder contrabalancear. Então, basicamente, o que eu quero trazer para vocês é: trabalho é tudo, não existe o não trabalho. Trabalho tem propósito e tem valor, ou reconhecimento. E, no todo da nossa vida, a gente precisa buscar balanço, não necessariamente equilíbrio.